e alunas do pré-vestibular social. Meu nome é Carolina, eu sou mediadora de língua portuguesa e de literatura brasileira. Nesta semana, nós vamos estudar sobre o pós-modernismo e a produção artística nas décadas de 1950 e 1960. Inicialmente, vamos revisar o contexto histórico da geração anterior, que é a geração de 45. No cenário mundial, nós temos o fim da Segunda Guerra e, no Brasil, o fim do Estado Novo, com a saída de Getúlio Vargas. Também, em 1947, temos o início da Guerra Fria. As principais características da produção literária da geração de 45 são o amadurecimento literário, a pesquisa em torno da linguagem, a universalidade dos temas, a preocupação existencial, o retorno às tradições e o retorno à valorização da forma. Vamos ter uma prosa regionalista, prosa urbana e a prosa intimista. E na poesia há um interesse pelo formalismo e por isso os poetas dessa geração foram chamados de neoparnasianos. Também há uma busca pela forma do poema perfeito. Posteriormente, nas décadas de 1950 e 1960, o Brasil inicia um período de democratização e de mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília, construída durante o governo de Juscelino Kubitschek. Também há um enriquecimento na arte brasileira com a bossa nova, o cinema novo, o teatro de arena e o concretismo. Passado esse momento de euforia da construção de Brasília, inicia-se a ditadura militar no Brasil em 1964. E em 1968, com o AI-5, a censura vai exilar e perseguir diversos artistas. As narrativas da prosa pós-modernista exploram temas como problemas do progresso, desenvolvimento das grandes cidades, a solidão, a violência e as desigualdades sociais. Essas narrativas apresentam uma linguagem concisa e fragmentada, que rompe a linearidade temporal e espacial. Alguns autores vão utilizar nos seus textos a técnica do fluxo de consciência, em que mescla-se os acontecimentos, o tempo, aos pensamentos dos personagens. Outro tema recorrente é a política nacional. Nos romances, nos contos e nas crônicas aparece a denúncia contra a ditadura, a corrupção, a violência e a tentativa de silenciamento da imprensa e das artes. Muitos autores da geração de 45 continuaram a publicar nas décadas de 50 e 60, como Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Também vão publicar nesse período os autores Fernando Sabino, Rubem Braga e no teatro Nelson Rodrigues. Dois gêneros surgem com muita força durante essas duas décadas. São o conto e a crônica. O conto e a crônica se consolidam como modelos da literatura moderna. O conto, por ser mais sucinto e mais rápido de ser lido, reflete o aceleramento da modernidade. A crônica ganha espaço dentro dos principais veículos de comunicação da época, nos jornais e nas revistas, devido à sua linguagem coloquial e à fácil assimilação por parte dos leitores. Cronistas e contistas que vão se destacar nessa época são Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Rubem Braga, Nelson Rodrigues e outros. Destaca-se no conto as seguintes características: narrativa ficcional curta, poucos personagens, um único conflito. E na crônica, é um gênero que vai retratar os acontecimentos do cotidiano, apresentar uma linguagem coloquial,
faz uso de poucos ou de nenhum personagem, usa-se narrador geralmente em primeira pessoa e a crônica circula no âmbito jornalístico. Vamos destacar aqui dois autores importantes na prosa pós-modernista. São Clarice Lispector e Rubem Braga. Clarice Lispector nasce na Ucrânia, antiga União Soviética, em 1926. Vem para o Brasil com a sua família ainda recém-nascida e vai estrear na literatura brasileira com o romance Perto do Coração Selvagem, em 1943. Embora a autora tenha feito parte da geração de 45, ela continua a escrever até a década de 70. Nós temos um trecho do conto Amor, publicado no livro Laços de Família, em 1960, em que a personagem Ana viverá um momento de epifania enquanto está no bonde. Ao longo da narrativa, há uma alteração da percepção da realidade de si e do mundo. Não só nesse conto chamado Amor, mas também outros contos da Clarice, a técnica do fluxo de consciência está presente, assim como os temas subjetivos, a descrição psicológica e a epifania, por meio de cenas voltadas para os pensamentos e a interioridade dos personagens. Outro autor importante, que foi Rubem Braga, grande cronista no século XX, nasce em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, em 1913. Desde 1928, quando estreia na imprensa no Correio do Sul, o escritor atua como repórter e cronista em diversos jornais. Além disso, Rubem Braga foi correspondente do Diário Carioca, acompanhando a Força Expedicionária Brasileira na Itália. O autor publicou de 1950 até 1990 nos jornais Correio da Manhã, Estado de São Paulo e a revista Manchete. Na crônica A Nuvem, o narrador em primeira pessoa vai refletir sobre a função do cronista e vai problematizar as questões sociais e como que esses problemas irão surgir nas crônicas. Falamos sobre a prosa, agora vamos falar um pouco sobre a poesia pós-modernista. Devido ao movimento modernista ocorrido no início do século XX, muitas transformações aconteceram no cenário artístico-cultural brasileiro. Outros autores, poetas que publicaram na geração de 45 vão continuar publicando nas décadas de 50 e 60, como Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. O grande destaque dessas décadas foi o surgimento de novas correntes literárias, como concretismo, neoconcretismo, literatura praxis e poema processo. A publicação em 1956 da revista Neugandres trouxe à cena literária brasileira uma proposta radical de experimentação com a forma que propunha incorporar à poesia os signos da sociedade moderna, explorando aspectos formais e observação crítica da realidade. Então, o concretismo ficou conhecido como um movimento que vai romper radicalmente com o lirismo. A poesia intimista é substituída pela concretude das palavras no seu aspecto verbo-voco-visual, ou seja, no seu aspecto semântico, sonoro e visual. Aqui temos um poema do Décio Pinatari, Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Aqui explora-se esse aspecto semântico do sentido, o sonoro e o visual, o modo como o poema é
construído. As características do concretismo, segundo Alfredo Bose, são a inovação do campo semântico, há um apelo à comunicação não verbal, polissemia, ou seja, uma multiplicidade de sentidos e trocadilhos. Inovação no aspecto sintático, redistribuição de elementos, ruptura com a sintaxe da proposição, inovação no léxico ou no vocabulário, uso de neologismos, tecnicismos, estrangeirismos, siglas e termos plurilingües. No campo morfológico, separação dos prefixos, dos radicais e dos sufixos, e no campo fonético, figuras de repetição sonora, jogos sonoros, e no campo topográfico, extinção do verso, uma não linearidade, uso construtivo dos espaços brancos e ausência de sinais de pontuação. Destacam-se no concretismo 3 jovens paulistas, Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos. Esses 3 jovens paulistas irão realizar na Exposição Nacional de Arte Concreta em 1956, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. O concretismo foi um movimento que propunha uma expansão dos sentidos da poesia, extinguindo o verso e valorizando a disposição gráfica das palavras. Os desdobramentos do concretismo, neoconcretismo, literatura praxis e o poema processo. O neoconcretismo foi um movimento surgido de uma cisão do concretismo, tendo como fundador e principal representante o poeta Ferreira Goulart. Esse movimento se diferenciava da poesia concreta por dar ao leitor um papel na construção do poema, apresentando uma proposta de arte mais interativa ou participativa, com poemas que usavam dobras e recortes na página, por exemplo. A literatura praxis, também proveniente do concretismo, tem como principal representante ou principais representantes os poetas Mário Cassiano Ricardo, e a proposta é que o poema fosse visto como algo dinâmico e passível de alterações por interferência do leitor, sendo possível inúmeras interpretações. No poema Processo, um movimento chamado poema processo surge no fim da década de 60, tem como precursor Vladimir Dias Pino. Propõe uma nova concepção de poema marcada pela possibilidade de ausência das palavras e exploração de signos gráficos, como as figuras geométricas, por exemplo. Como vimos, o principal representante do neoconcretismo é o poeta Ferreira Goulart. Ferreira Goulart nasceu em São Luís do Maranhão, em 1930, interessou-se ainda jovem pela poesia moderna, inspirado pelos poetas como Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira. Em 1949, publica sua primeira obra, Um Pouco Acima do Chão. Mas é com a luta corporal que o autor se insere no cenário literário nacional. Ferreira Goulart vai escrever um manifesto que vai dar o início ao neoconcretismo. Sua produção literária dos anos 40 e 50 é marcada por uma busca pela ampliação dos sentidos do poema, e a partir dos anos 60 o poeta vai se dedicar a escrever produções com um teor fortemente político. Temos um poema aqui do Ferreira Goulart chamado Mar Azul. Mar azul, marco azul, mar azul, marco azul, barco azul. Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul. Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul. Ar azul.
Nesse poema, nós percebemos algumas características concretas, como, por exemplo, a sequência de termos nominais, substantivo e adjetivo, né? Mar como substantivo, marco também, barco, e o azul, o adjetivo, ocasionando uma ruptura na sintaxe tradicional do verso. Também é possível observar um jogo sonoro, mar, marco, barco, arco e ar, correspondendo ao uso da aliteração e assonância, que contribuem para a expansão do texto, né, do sentido do texto. Cabe também salientar a não linearidade apresentada no poema, o que contribui para o aspecto visual que foi organizado para remeter às ondas do mar. Outro movimento artístico importante na década de 60 é a contracultura. O movimento de contracultura se inicia nos Estados Unidos na década de 60 como forma de contestar os padrões culturais e sociais da época e também como forma de protestar as repressões políticas e a guerra do Vietnã. Nesse período, o movimento feminista ganha força e ocorrem diversas manifestações artísticas com o ideal de promover a paz e a liberdade, como o Festival de Woodstock, em Nova York, a peça teatral Hair, que exalta a cultura hippie e que tornou-se um símbolo de protesto contra o racismo e a guerra do Vietnã. Inclusive, Hair inspirou as gerações futuras e teve a sua versão cinematográfica lançada em 1979. No Brasil, surgem nesse momento diversos movimentos artísticos como a bossa nova, o rock, o tropicalismo e o cinema novo. Também na década de 60 temos o surgimento do cinema novo, com uma proposta de representar a realidade social e a política brasileira de forma realista, contrastando com a produção cinematográfica anterior que imitava as comédias e as fórmulas prontas do cinema hollywoodiano. Os filmes que compõem o cinema novo tratam de temáticas como a fome, a miséria, a seca, a desigualdade social e o racismo no Brasil. O filme de Nelson Pereira, Rio 40 Graus, com estreia em 1955, é considerado o precursor desse movimento, influenciado pelo neorrealismo italiano, que introduz à produção cinematográfica novas técnicas de produção de som e de imagem, com lentes e câmeras mais leves. Vamos fazer uma síntese do que nós conversamos aqui nessa aula. Bom, primeiro, nas décadas de 1950 e 1960, nesse período chamado pós-modernismo, nós temos na prosa a técnica do fluxo de consciência, uma prosa com uma linguagem concisa e fragmentada, uma maior circulação dos gêneros contos e crônicas, e a produção literária de autores como Clarice Lispector, Rubem Braga, Guimarães Rosa, Fernando Sabino, Graciliano e Nelson Rodrigues. Na poesia, nós vimos concretismo, neoconcretismo, a literatura praxis, poema processo, autores como Décio Pignatari, Irmãos Campos, Augusto de Campos e Haroldo de Campos, e o poeta Ferreira Goulart. Temos nessa poesia uma ruptura total com o lirismo e a extinção do verso e valorização do aspecto gráfico do texto. Além disso, os movimentos como contracultura e o cinema novo vão estar muito presentes na década de 60. A contracultura, com os protestos contra os padrões sociais e culturais, principalmente nos Estados Unidos, e também vai chegar aqui no Brasil e na América Latina através das mídias. No cinema novo, nós temos a problemática do sertão, da miséria, da fome e das desigualdades raciais e sociais. Agradeço a sua presença até aqui e este vídeo foi produzido por mim e pelas mediadoras Ana Luísa Neves e Regiane Coelho. Muito obrigada. Se você tiver dúvidas, procure o mediador do seu polo.